Gente, uma ótima tarde pra gente. Fico muito feliz com essa apresentação da Francisca, que não precisava. É uma alegria imensa estar aqui no Consolador. Como disse a Francisca, eu sou consolada há muito tempo, né? Ajudada, minha mãe sempre aqui no Consolador, minha família. Então eu agradeço muito a esse centro, né? Pela minha estrutura espírita e por todo o aprendizado que eu sempre tive aqui e eu sempre vou ter. E hoje eu reservei uma lição que está no livro O Pensamento e Vida. E essa lição fala das associações. E o título da palestra de hoje é A Força das Associações. Com quem e com o que a gente se associa? Com quem e com o que você se associa? E aí, para a gente entender associação e lei de afinidade, a gente vai recorrer primeiramente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. O capítulo 27 é um capítulo que fala de pedir e obtereis. E a gente vai lá para o item 9 e para o item 10. É um item que ele explica o modo do pensamento, como que o pensamento se opera. Já que a gente se associa com pessoas, com projetos, com ideias, com valores, com sentimentos, com emoções, como que isso opera? Como que a gente entende essas associações? Como que a gente, por meio da lei da afinidade, a gente se afina com o nosso próximo, estando ele encarnado ou desencarnado? Então a gente aprende pelo Evangelho segundo o Espiritismo que existe um modo de pensamento, como que o pensamento atua, como que ele ocorre. Seja quando algum ser do mundo espiritual, muito amado, vem nos consolar pelos nossos apelos por meio de uma prece, ou quando nós também alcançamos os seres espirituais e os seres com os quais a gente convive. Porque muitas vezes acontece com a gente, acredito que com a grande maioria já aconteceu, da gente pensar numa pessoa e aquela pessoa mandar uma mensagem, a gente falar, nossa, eu estava falando de você, e a pessoa, eu também estava lembrando de você. Então existe sim essa conexão. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica que para a gente entender esse processo do pensamento, a gente precisa mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados num fluido. E Kardec, lá na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, ele diz que esse fluido chama-se fluido universal. Então nós todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que é o fluido universal. Como se fosse um aquário mesmo. A gente está como os peixinhos nesse fluido que muitas vezes a gente não enxerga. E lá no Livro dos Espíritos, para quem quiser entender melhor o que é esse fluido universal, é a questão 27. Tem a questão 27 e a 27A, que os Espíritos explicam sobre a Trindade Universal. E essa Trindade, que é o princípio de tudo que existe, é Deus, matéria e espírito. E entre a matéria e o espírito a gente pode colocar aí o fluido universal, que é uma matéria muito mais sutil, que é uma matéria muito mais perfeita, esse fluido. E esse fluido que nós todos estamos inseridos, mergulhados, encarnados e desencarnados, é o veículo do nosso pensamento. Então quando a gente pensa, cai no fluido universal que atinge qualquer pessoa em qualquer estado físico ou espiritual. O veículo do pensamento, esse fluido, é como o ar. Vamos pensar que aqui a gente está também, no ar, e a minha voz, ela chega até vocês porque o ar é o veículo do som. Então o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Porém, há uma diferença entre esses dois veículos, porque as vibrações do ar, elas são circunscritas, elas têm um limite, elas têm uma definição. Eu posso dar um grito aqui e esse grito vai chegar até um certo limite, certo? Mas qual é a diferença do fluido cósmico universal? É que enquanto
o fluido do som, né? Enquanto o som ele tem um limite, ele é circunscrito, o fluido universal ele se estende ao infinito. Nós podemos nos associar com qualquer tipo de esfera espiritual de acordo com o princípio da afinidade, de acordo com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Então, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer sobre a Terra ou sobre o espaço, de encarnado ou desencarnado, ele estabelece uma corrente fluídica, né, de um para o outro, e assim a gente transmite o nosso pensamento, assim como o ar transmite o som. E essa corrente fluídica é em razão do nosso pensamento, da qualidade do nosso pensamento e da nossa vontade. Então a gente pode imaginar que existe, se a gente pudesse enxergar, e está aqui nesse livro, eu vou ler para vocês umas frases importantes para a gente entender. Se a gente pudesse entender, nós somos, o mundo, né, vamos dizer assim, é cheio de correntes. E de acordo com o nosso pensamento, a gente se associa a uma corrente fluídica por meio do princípio da afinidade, do que a gente pensa, do que a gente quer, da nossa intenção. Como diz Kardec lá no Livro dos Espíritos, a intenção é primordial. E eu logo explico para vocês o porquê. Então a gente já começa a entender a importância do nosso pensamento e também a gente vai aprofundar para que a gente entenda a importância das associações que a gente faz por meio do nosso pensamento. E aí a gente traz para vocês o livro Pensamento e Vida, que é do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e neste livro tem uma lição que chama associação. Mas antes da gente entrar nos pormenores dessa associação, que a gente já entendeu aí como que a gente transmite e se associa de alguma forma mecânica do pensamento, esse livro, gente, eu faço questão de apresentá-lo, por quê? Porque é um livro que a espiritualidade superior, ela conta pra gente que é uma cartilha lá do mundo espiritual. E teve um coração amigo aqui na Terra, algum reencarnado, perguntou se a espiritualidade não tinha algum livro, né, suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. E ele ainda fala algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Porque nós todos sabemos que somos espíritos num processo material de reencarnação. E aqui eles falam algo leve que vocês porventura tenham lá no mundo espiritual, rápido, que condensasse os princípios superiores para nos orientar a rota. E aí os amigos espirituais lembraram desta cartilha falada, ó, lembramos dessa singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas junto aos companheiros em trânsito para o berço. Somos nós, espíritos, que ficamos na erraticidade, ora no mundo espiritual, ora reencarnados aqui, ó, entre a morte e o renascimento. Porque nós também estudamos, muitas vezes nós nos preparamos para a nossa próxima existência. Porque temos uma única vida, mas precisamos muitas vezes de muitas existências para que a gente consiga concluir a nossa evolução espiritual. Então esse livro, eu falo para vocês que é um achado e tem temas interessantes como vontade, cooperação, educação, fé, trabalho, berço, família, saúde, vocação, profissão, sociedade. Então são temas que nos interessam a todos nós, né? E aí, um desses capítulos é o tema associação. Não por acaso, pessoal, o livro chama Pensamento e Vida. Ele não chama Vida e Pensamento, porque logo no primeiro capítulo, ele nos ensina, Emmanuel, que é o pensamento, a nossa mente, que é o espelho da vida. A gente cria a nossa vida por meio do nosso pensamento, por meio do que a gente sente, do que a gente busca, do que a gente é. Então, o pensamento é um grande instrumento para a nossa evolução espiritual e a gente precisa entender o porquê e como utilizar do pensamento da melhor forma para que a gente se associe com o que tem de melhor no mundo.
Porque a gente está querendo buscar plenitude, acredito que todos nós estamos buscando isso. E aí, a gente sabe que estamos mergulhados aqui no fluido universal, que fazemos associações, que aqui no primeiro parágrafo do título Associação, a espiritualidade, Emmanuel fala: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamentos, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas e comanda a existência de todos os seres vivos. Olhem só essa frase. Nós todos estamos aqui numa grande permuta de vibração, de energia. E nós nos associamos sempre. Isso é muito importante a gente pensar e deixar claro. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como a gente pensa. Porque nós estamos ligados nessa corrente fluídica do pensamento. Sentindo, mentalizando, falando, agindo, sintonizamos-nos com as emoções e as ideias de todas as pessoas encarnadas e desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Então, o que a gente precisa cuidar? Que tipo de pensamento eu estou tendo? Mas eu vou ter sempre que ter pensamentos salutares, pensamentos benéficos. Nós sabemos que nós não estamos nesse estágio, que nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, aonde o mal prevalece em relação ao bem, aonde? Nos nossos corações, não é na natureza. Então, nós somos espíritos imperfeitos. Tudo bem. Porém, a gente tem que ter vigilância. Vigiai e orai. Para quê? A gente perceber um pensamento que não é benéfico, a gente tentar redirecionar esse pensamento. Porque a gente vai pensar, a gente vai sentir, a gente vai se magoar, a gente vai ressentir, a gente vai ter raiva, a gente vai ter inveja, ciúme, ódio, mas a gente não pode se fixar nesse pensamento, nesse sentimento, para que a gente não se associe a uma corrente fluídica, por exemplo, da pessoa muito ciumenta, que quando a gente se associa, a gente está muito fixado nesse sentimento e nesse pensamento, a gente ganha força. Olha só, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Então, quando a gente se associa numa corrente fluídica da bondade, a gente recebe uma força imensa de todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão focados nessa corrente. A gente se fortalece. Isso para tudo, para o perdão, para a sabedoria. Quero ter mais vontade para estudar, quero melhorar minha vida, quero ser uma pessoa 0,01% melhor todos os dias. Busco não ser egoísta, busco não ser orgulhoso, busco não ser vaidoso. Por mais que ainda sejamos, a gente tem essa intenção de crescimento espiritual e a gente vai se associando às correntes certas para que a gente se fortaleça, porque são vários espíritos encarnados e desencarnados nesta corrente fluídica que nos alimenta, já que somos a soma de fato de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Essa é uma questão importantíssima desse livro. Nós estamos sempre expressando não somente o que a gente é, mas muitas vezes espíritos encarnados e desencarnados que estão sempre conosco, as nossas companhias. E uma coisa que eu achei super importante dessa passagem, desse capítulo, que a gente pode lembrar de um ditado popular. Aqui fala assim, ó: quando a gente se detém no defeito do outro, muitas vezes a gente não tem aquele defeito. E claro que a gente tem uma facilidade maior de olhar para o cisco do nosso amigo do que olhar para a nossa trava. A gente tem uma facilidade muito grande. A questão é, tem espíritos, encarnados mesmo ou desencarnados, que se fixam no defeito das pessoas, Então aqui fala assim, ó, quando nos detemos nos defeitos e nas faltas dos outros, vira aquela fixação,
o espelho da nossa mente vai refletir aquele defeito também. Sabe quando a gente fala, ó, é por esta razão que geralmente os sensores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam nos próximos. Sabe quando a gente fala, nossa, a pessoa falava que aquela pessoa fez isso, ela foi lá e fez também. Isso é físico, isso é matemático, isso é espiritual, porque muitas vezes a gente se fixa tanto naquela pessoa, no que ela é, no que ela faz, nas maldades, enfim, nos defeitos mesmo, em suas imperfeições, que a gente começa a refletir, porque a gente se conecta com essa corrente fluídica também. Então, olha como é importante a gente vigiar o que a gente pensa. E aí, tem uma frase aqui importante: toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. A gente também escuta, as guerras que acontecem hoje no mundo é produto, né, resultado do pouquinho de todo mundo, né? Do pouquinho do quê? Do egoísmo, do orgulho, do sentimento de poder, do sentimento de posse, de tudo que ainda é material e efêmero, que a gente ainda não conseguiu desapegar. Então, com certeza, a sociedade é um reflexo um pouco de tudo que a gente tem dentro da gente. Muitas vezes muito menos, muitas vezes muito mais. Então, Emmanuel finaliza o capítulo pedindo para que a gente procure incessantemente, com insistência, com vontade, né? Para que a gente pratique o bem, para que a gente ajude, para que a gente aprenda, para que a gente sirva, para que a gente se desculpe, para que a gente ame, para que a gente comece a se olhar, para que a gente consiga de fato se unir com as correntes fluídicas certas. E aí vem o nosso pensamento, ai meu Deus, sabendo agora de tudo isso, né? Estamos aqui mergulhados nesse fluido, meu pensamento vai para tudo quanto é lugar, vamos dizer assim, pensando e falando a verdade do tipo, nós também podemos nos associar com a espiritualidade superior. Isso é uma novidade boa, né? Para quem não conhecia, é algo bom, porque a gente pode se associar e se fortalecer em correntes fluídicas do bem, não só pensando no mal. Mas muitas vezes a gente fala assim, então o pensamento é o mais importante? Então eu vou ficar naquele pensamento positivo. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa, eu vou fazer o bem, eu vou fazer o bem, pensando que isso irá mudar de alguma forma a rota da nossa existência. Mas quando a gente fala, eu quero ajudar os outros, decidir, agora eu vou ser boa. Agora, que bom, já começa pela vontade, já tem uma intenção pela bondade. Mas o que qualifica o meu pensamento? É o meu sentimento. Então, muitas vezes, o que está me inspirando a ser uma pessoa boa pode ser, por exemplo, uma autopromoção. Quero que as pessoas me enxerguem como uma pessoa boa. Então, eu quero que a Dona Francisca me veja como uma pessoa boa né? E aí a gente vai manipulando por meio do parecer e não por meio do ser. Então, quando a gente fala em ser uma pessoa boa, pode ser uma intenção boa. Eu realmente quero mudar, quero me transformar. Eu vou lá e me associo com as correntes, com espíritos que nos ajudam na transformação. Mas a qualidade do nosso sentimento é muito importante para que dê qualidade para o meu pensamento. Então, muitas vezes, e Kardec sempre falou, a intenção é o mais importante. Quero, às vezes, ser bom para ter privilégios materiais e não espirituais. E é por isso que a gente precisa pensar com mais profundidade quando a gente fala sobre esse assunto. E aí, por exemplo, o propósito da sua ação foi de fato fazer o bem? Foi. Então você já começa a se associar com causas superiores, com causas maiores, com espíritos que estão buscando instrumentos de Deus na Terra. Porque o quanto de espírito, né, superior que está aqui, porque aqui a gente veio trazer o quê? A gente veio buscar o pão espiritual, a gente veio se entregar, né, receber um pouquinho para que a gente siga a nossa semana em paz. Mas muitas vezes o espírito, por exemplo, esse copo de água, ele tem a fonte mais pura possível, né, mas está tampado. Então pode escorrer toda a água, a mais pura, a melhor,
né? O Espírito tenta se aproximar, se associar conosco, mas a gente não dá nenhuma brechinha, porque a gente não conseguiu elevar os nossos pensamentos, elevar o nosso padrão. Porque quando a gente dá uma brechinha, a espiritualidade consegue se aproximar, consegue fazer o seu trabalho com a gente. Então a gente tem que tentar sempre, porque muitas vezes o que tem de água pura para que a gente possa beber sempre, e a gente está trancadinho, a gente está com tão fechados ali, sem dar oportunidade para a espiritualidade superior nos trazer o que tem de melhor para todos nós. E aí, muitas vezes, voltando para a intenção e para a qualidade do nosso pensamento, a gente pode dar um exemplo, muitas vezes, da mãe, né? Que fala firme com o filho, que diz muitas vezes palavras duras, mas que flui dela um sentimento de profundo amor, né? De profundo cuidado. Então, essa intenção dessa mãe na educação mais rígida tem uma intenção elevada, né? Muitas vezes, ao contrário, tem mães que querem só dizer sim para que o filho faça o que lhe couber, né? Para ficar livre do trabalho e da responsabilidade. Então, a intenção é muito importante e é tudo, e é ela que define a qualidade dos nossos pensamentos e das nossas ligações espirituais. Não tem mágica, não tem milagre, né? A gente é acompanhado por espíritos superiores quando a gente é. Não é porque a gente é bonzinho, tem cara de bonzinho, porque fala bonitinho, fofinho, fala baixinho, não. A gente só é acompanhado pela espiritualidade superior quando a gente vibra na faixa do Evangelho, né? Do Cristo. Porque quando a gente vibra na faixa do Evangelho, a gente vibra fraternidade, humildade, caridade, perdão, indulgência, misericórdia, acolhimento, gratidão a Deus, fidelidade, né? Fidelidade, fé, confiança, de que a gente tem suporte sempre, né? Sempre, se a gente abrir o nosso copo, a tampa muitas vezes da rigidez, do orgulho, do egoísmo, a gente tem suporte para receber. Isso é físico de fato. Então, como não tem milagre, o que a gente pode pensar e lembrar nesse momento do primeiro milagre de Jesus? Porque quando a gente fala de evangelho, obviamente a gente lembra do nosso modelo, a gente lembra do nosso guia, a gente lembra de Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso GPS, que veio, falou que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. E o que ele fez? E tudo que Jesus fez, todos, desde o primeiro milagre que a gente vai falar aqui agora, entre aspas milagre, né? O que Jesus fez? Em tudo que ele falou, em tudo que ele fez, é um ensinamento. É para a gente aprofundar nesse ensinamento e entender as linhas por trás de tudo que foi falado. E aí o primeiro milagre de Jesus é contado no Evangelho, né? Que foi as bodas, né? As bodas em Caná da Galileia. Jesus foi até um casamento, olha que coisa boa. Jesus foi para um casamento, foi celebrar, né? Ele, sua mãe estava lá. Os apóstolos, né? Os seus discípulos também foram convidados. Com certeza devia ser uma festa ali em família, de pessoas muito conhecidas dele, de sua convivência. E nessa festa, o que aconteceu que todos nós sabemos? Faltou o vinho. E a mãe de Jesus, como sempre, desde sempre convivendo com Jesus, sabia da mediunidade crística de Cristo, né? Sabia do poder de sua mediunidade, sabia que ele poderia fazer um milagre e trazer o vinho para aquela festa, para que a pessoa não passasse uma dificuldade. Jesus, mesmo não querendo, foi e acontece naquele momento a primeira transformação, a gente pode dizer. Por quê? Porque Jesus, quando chama os funcionários do casamento, vamos dizer funcionário, eu não sei o termo específico daquela época, ele pede para que aquelas pessoas enchesse as talhas, enchesse os jarros de água. E aí, né, os judeus trouxeram os potes, os jarros, aqueles cântaros, aquelas poças que eles usavam para purificação. E aí eles encheram de água todas as poças e Jesus transformou a água em vinho.
E aí quando a gente fala, o primeiro milagre de Jesus, Jesus transforma a água em vinho, todos ficam muito felizes. Tem no livro Boa Nova um recorte diferente que fala da amizade, da importância, né, de fazer um amigo feliz. Lá Humberto de Campos fala. Mas quando a gente traz pra gente essa lição, a gente pensa, não foi um milagre do aparecimento. Jesus poderia ter feito aparecer ali o vinho nos jarros? Poderia, a gente sabe, né, que Jesus fez muitos outros milagres parecidos. Mas, em todos os milagres, ele coloca pra gente a análise da transformação. Porque não foi um milagre, foi a transformação da água em vinho. E aí a ideia central é essa, que a gente, muitas vezes, a gente busca o milagre. A gente busca a mudança, né, interior como se fosse um milagre. E não é, nós estamos aqui para se transformar, para nos transformarmos. Nada sai do nada, não é? Nós precisamos dar sempre alguma coisa. E aí fica a pergunta para a gente pensar. Os meus potes, os meus jarros estão vazios do quê? O que eu preciso colocar dentro do meu pote, do meu jarro, para que eu me transforme? Para que eu também passe por um processo de transformação, né? E não é, o processo nunca é um evento único. A gente sabe muitas vezes que a gente precisa de amor, de paciência, de compaixão, de fé, de autodisciplina. Aí cada um vai fazer a sua análise. O que o meu pote está faltando para que haja transformação? E Emmanuel tem uma frase que é super importante, que fala: não há progresso possível sem a observação atenta de nós mesmos. A gente não consegue progredir se a gente não olhar para o nosso mundo íntimo. A gente não consegue se transformar se a gente não olhar para dentro, né? Muitas vezes a gente vive no processo de negação. Não, eu não sou maldoso, eu não sou egoísta, eu não sou vaidoso, eu não sou orgulhoso, eu não sou ciumento, eu não sou invejoso. Será? Então quem que é? Né? E por quê? Porque muitas vezes a gente lê no Evangelho, a gente lê nos livros, a gente estuda, tem boa vontade, a gente vê que não é legal ser orgulhoso, não é legal ser vaidoso. Porém, o que a gente lê, o que a gente sabe, muitas vezes está muito distante do que a gente é. Existe um hiato entre o que a gente sabe e o que é bom. Ainda bem já que a gente já sabe, né? Tá tudo certo, mas existe um hiato, e quando a gente reconhece, a gente não fica mais na negação. Não, eu não sou isso, não pode, o Evangelho fala que não pode. Muitas vezes o Evangelho fala muitas coisas que a gente ainda é, mas a partir do momento que a gente assume o que a gente é, já começa o processo de transformação. É paradoxal mesmo, porque a partir do momento que eu aceito que eu sou orgulhoso, que eu aceito que eu sou egoísta, eu estou olhando para o meu mundo íntimo. E eu aceito e eu começo a mudar, começo a me vigiar. Nossa, eu pensei isso, nossa, eu senti isso. Pede ajuda para a espiritualidade superior, para que a gente mude os nossos sentimentos, para que a gente mude os nossos pensamentos logo em seguida. É um processo de transformação e de formiguinha. Por isso que Paulo sempre fala, Paulo de Tarso, né, da importância da transformação e vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem. E para a gente conseguir essa transformação, muitas vezes a ponte para Deus, né, a gente fala sempre que é o outro, a outra pessoa. E a gente fala que ama a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida, mas a gente não gosta do nosso próximo. E isso é quase impossível. Porque se a gente não tem paciência com o nosso próximo, se a gente tem intolerâncias, se a gente tem questões, é porque a gente ainda precisa desenvolver o bem nos nossos corações. E Paulo fala, o bem é incansável. E muitas vezes, o que acontece com a gente? A gente se cansa de fazer o bem, né? É muito comum a gente encontrar, né, nós, pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. E muitas vezes esse sentimento de cansaço de praticar o bem não vem de uma fonte pura, né? A gente não é puro, por isso que muitas vezes a gente cansa de fazer o bem.
A gente cansa porque a gente doa muitas vezes, a gente faz muitas vezes visando de alguma forma determinadas vantagens, interesses particulares, recompensas, propósitos mais egoísticos mesmo. E a gente ainda está nessa fase da imperfeição. Mas imaginem vocês, nós, né, se Jesus decidisse ficar cansado de fazer o bem. Ai, não, cansei. Já fiz tanto pela humanidade, já fui, já mostrei, realmente fui lá, pratiquei o bem, cansei de fazer o bem. Imagina se Jesus cansasse, mas Jesus, ele não cansa, mesmo verificando os nossos desvios. A espiritualidade superior está lá, Jesus está lá, sempre, né? Ele jamais se esgotou com a paciência, jamais se esgotou de nos corrigir, de nos tolerar, de nos ajudar. Sempre, sempre. A gente nunca precisa achar que a gente está sozinho. Nós sempre estamos acompanhados. Nós vivemos nesse regime de comunhão mesmo. E quanto mais a gente busca, que seremos de fato grandes buscadores do bem, da bondade, de querer ser melhor, mais a gente se afiniza com os espíritos superiores que podem nos ajudar cada vez mais nesse processo de evolução. Mas não é fácil. Tem uma história do Chico que eu acho bonita, né? Que o Chico conta para o pessoal do centro espírita dele, que ele tinha um cachorrinho. E ele amava essa cachorrinha, ele tinha loucura, ele cuidava. Depois, quem conviveu com o Chico sabe o tanto que ele trabalhava, ninguém entende de onde ele tirava tanta energia, porque ele trabalhava o dia inteiro no trabalho profissional e depois até 3, 4 horas da manhã no trabalho mediúnico. Ele psicografou mais aí de 500 livros, então Chico trabalhava demais. Mas ele chegava em casa e ainda cuidava da cachorrinha dele. E a vizinha dele falou: gente, coitado do Chico, pelo amor de Deus, que vida é essa? Eu vou ajudar o Chico. E aí ela matou a cachorrinha do Chico para ajudar o Chico, porque ele trabalhava demais. E a intenção dela foi ajudar o Chico. Mas o que aconteceu? O Chico ficou sabendo dessa história, nunca foi falar com a vizinha, mas ele ficou extremamente magoado. Extremamente magoado, né? E aí Emmanuel, que trabalhava com ele, precisava de uma vibração, precisava de uma sintonia muito elevada para fazer, né, o trabalho mediúnico, que todos nós estamos à disposição para aprender junto com esse planejamento de comunicação evangélica, espírita, que Emmanuel deixou para a gente nas mãos de Chico. Emmanuel falou: Chico, o que aconteceu? Há uma mancha no seu centro cardíaco. Existe uma mágoa imensa no seu coração. Eu não estou conseguindo mais trabalhar desta forma, meu irmão. Você tem que resolver essa mancha, né? E aí o Chico cantou que ele estava muito magoado, que a vizinha matou a cachorra. E aí Emmanuel falou: tem uma ideia para você passar por essa situação da mágoa. Imagina, todos nós passamos por mágoas, ressentimentos, as pessoas nos machucam, machucamos as pessoas. Essa é a nossa realidade hoje. E aí ele falou, o Emmanuel: você precisa descobrir o que essa vizinha mais gosta. Qual é o sonho da sua vizinha? Você vai descobrir qual é o sonho da sua vizinha e vai comprar para ela. E Chico, coitado, não tinha nem recursos. E aí ele falou: a pessoa que me ofendeu, matou o meu cachorro e eu vou ter que dar o sonho dela para ela? O Chico questionou. E aí Emmanuel respondeu: a receita não é minha, Chico, é de Jesus Cristo. E aí vai Chico, coitadinho, negociar nesses lugares, ficou sabendo que ela queria uma máquina de costura. E aí ele comprou em 24 vezes a máquina de costura, no boleto, aquela dificuldade toda. E aí quando ele chega e entrega o presente para a vizinha, ela ficou tão feliz, ela ficou tão admirada,
Porque muitas vezes, só um parêntese, lá no Livro dos Espíritos fala que a maldade é muito mais ignorância do que a maldade em si, né? E na cabeça dela, coitada, ela queria ajudar o Chico. E aí quando ele entrega para ela o presente, saiu uma luz do peito da vizinha, um jato de luz tão forte, foi direto, foi ao encontro do Chico e tirou toda a mágoa, toda a mancha que tinha no centro cardíaco do Chico. Então, meus irmãos, na realidade, nós nos salvamos pelos outros. A gente pode muitas vezes adoecer pelo relacionamento com o outro, mas na maioria das vezes a gente se cura pelas relações. Então a gente tem que olhar o outro. Quanto mais a gente conhece o nosso mundo íntimo, quanto mais a gente se vê como um espírito imperfeito em vários processos de readequações espirituais e crísticas, mais a gente olha para o nosso próximo com mais indulgência, com mais amor. Ah, ele é assim, mas eu sou assado. Ai, que difícil que deve ser, ele está passando por isso. Não é para apontar, nossa, ele está passando por uma prova. Olha, isso é uma expiação, né? Porque a gente tem muitas vezes esse conhecimento intelectual, né, de que passamos por provas, por expiações, e dessa vez, mas a gente não está aqui para apontar se é uma prova, se é uma expiação, por que ele está passando por isso. A gente está aqui para desenvolver a nossa mentalidade cristã. O meu irmão está precisando de mim. Trabalha mais a fraternidade. A gente tem dificuldade de olhar o próximo como um irmão. E a gente tem mesmo. Será que a gente olha o próximo como um irmão verdadeiro? Isso é importante da gente se questionar. Às vezes aqui no centro a gente fala meus irmãos, minhas irmãs. A gente tem mais facilidade aqui dentro, que tem uma vibração energética, né, superior. Os amigos espirituais preparam o ambiente para que a gente venha, para que a gente receba, que a gente esteja de coração aberto, mente aberta para receber esse alimento da espiritualidade superior. Mas lá fora é o nosso dia a dia, é o nosso jogo real, é o nosso jogo da vida. E aí, muitas vezes, a gente precisa olhar para o nosso próximo com mais perdão. Porque, como disse Emmanuel, não é uma receita dele, é uma receita de Cristo. E Cristo falou, perdoe, quantas vezes? 70 vezes 7. Né? Para que a gente possa poder ir ao encontro do Cristo, lá no Evangelho do Espiritismo fala, qual é o sacrifício mais agradável a Deus? É a reconciliação. Muitas vezes a gente faz a nossa oração, a gente se entrega, mas a gente tem lá, né, no fundo guardado uma falta de reconciliação, um ressentimento, uma mágoa, que a gente precisa cuidar dessa mágoa, né? Antes de pedir e ser perdoado por Deus, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente também precisa pedir pelos nossos irmãos e dar o exemplo, né? Fazer a nossa parte. E uma frase que Paulo também fala, isso tudo é para que a gente desenvolva virtudes do bem, para que a gente tenha um sentimento de maior qualidade, para que o nosso pensamento tenha uma qualidade também superior, para que a gente associe a força das associações. Com quem a gente está se associando? E a gente tem que desenvolver o bem. A gente está aqui, Emmanuel fala com todas as letras, o nosso objetivo hoje é despertar o bem nos nossos corações. E aí Paulo fala, façamos o bem enquanto temos tempo. Essa frase é tão importante para a gente, porque muitas vezes a gente vive sem ter noção da nossa finitude. E é importante a gente falar da morte, porque a morte nos traz a importância de estar vivo hoje, de agradecer o hoje, de agradecer a nossa vida, a nossa saúde e a nossa oportunidade de fazer tudo que a gente ainda não fez. Então, façamos o bem enquanto temos tempo. É uma última historinha do Chico, para a gente finalizar. Eu não sei se vocês conhecem a história do Valdo Vieira, que ele conta, do Adelino da Silveira, salvo engano, da história do Jorge. Vocês já ouviram falar do Jorge? E eu vou contar a história, é uma história muito bonita, é tocante, mas
O Jorge era um espírito encarnado, que ele tinha uma alegria imensa de chegar onde era o centro espírita do Chico. Ele ficava todo feliz porque ele ia ver o tio Chico. E aí o Adelino da Silveira falava: meu Deus, o Jorge chegou. Ele vai atrapalhar tudo aqui no centro. Porque o Chico gosta tanto do Jorge, ele para tudo que ele está fazendo, ele beija o Jorge, ele abraça o Jorge, ele faz o Jorge recitar poemas, recitar poesias e abraça. Mas a grande maioria não gostava, porque o Jorge, ele era uma pessoa muito simples, ele era um miserável, muito pobre. Ele era uma pele muito escura, tomou pouquíssimo banho durante a vida, né? Feridas nos lábios, pé rachado, cheirava muito mal. Então Adelino da Silveira conta que quando ele chegava no centro, nunca viu tantos espíritas bondosos. De repente as pessoas já entregavam dinheiro para ele: Jorge está aqui, para o Jorge se afastar. Ele era muito fedido. Então as pessoas na hora já ajudavam, já dava tudo que tinha: Jorge, tá certo, fique em paz, né? Só o Chico abraçava, conversava, dava atenção para ele, perguntava o que o Jorge mais gostava, pedia para ele declamar tudo, ninguém aguentava. E o Adelino ficava bravo. Gente, as pessoas vêm do exterior, vêm de tudo quanto é lugar do país. Já são 3 horas da manhã e o Chico tá ali perdendo tempo com o Jorge. E Jorge eventualmente vinha, mas vinha uma força no coração da Adelino da Silveira. Falava: a próxima vez que o Jorge vier, eu vou ajudar o Jorge. Eu vou separar muita coisa para ele. Coitado do Jorge, olha o estado do Jorge. Eu vou ajudar esse menino. E toda hora ele pensava que vai ajudar, Jorge vinha, Jorge não vinha. E quando vinha, não tinha nada preparado para ajudar o Jorge. E aí chegou o momento que o Jorge desencarnou. Eu fico emocionada, vocês me perdoem. Eu pensei que eu não fosse chorar dessa vez, Francisca. E ele morre numa noite muito fria, em Uberaba, esquecido do mundo, menos de Deus. E o Chico contou que a personalidade sublime de Jesus veio buscar o Jorge. E ele coloca o Jorge, né, aconchega o Jorge de encontro ao seu peito e voa com o Jorge, né, tira o Jorge do corpo e voa para o espaço como se ele carregasse o mais querido dos seus filhos. Então a gente nunca sabe quem são os espíritos aqui reencarnados. A gente tem uma leve impressão pela questão da materialidade. E Jorge era um espírito extremamente evoluído que só Chico entendia e Jesus veio buscá-lo. E aí, Adelino da Silveira pensou que eu não fiz o bem que eu deveria ter feito para o Jorge. Né? Ele perdeu o tempo, que muitas vezes quem perde o tempo somos nós também, de fazer o bem. E a gente precisa pensar nessa história como se a gente fosse o Adelino, né? De muitas vezes estar ali trabalhando, na nossa correria. Tem a história de Marta e de Maria também, né? Do Evangelho, que mostra tanto que Marta trabalhava e não parava para escutar as belezas do mundo espiritual. E a gente precisa, porque nós somos espíritos e nós somos alimentados pela espiritualidade. Existe um cantinho dentro do nosso coração que nada, nem filho, nem marido, nem mulher, nem trabalho preenche. A única coisa que vai preencher esse canto do nosso coração é a espiritualidade, é o amor, é o que a gente faz de bem para o nosso próximo, é como a gente opera na vida, as nossas intenções. Então a gente precisa, assim como Adelino pensou, né, e a gente trouxe a frase de Paulo: não vos cansei de fazer o bem, faça o bem enquanto é tempo, porque é para isso que a gente está aqui, para desenvolver de fato o bem no nosso coração, né? E a gente nunca pode esquecer da mensagem do Evangelho: auxiliar a quem nos persegue, orar por aqueles que nos caluniam, dar sem esperar retribuição, perdoar 77 vezes
a quem te pede a capa, oferece também a túnica. Siga 2.000 passos com o seu irmão, que te roga a caminhada de 1.000. Então, se a gente procura a luz, né, para que a gente se afaste da sombra, a gente tem que se levantar. A gente tem que encher os nossos potes do que está faltando para a nossa transformação, né? Sair dessas ideias cristalizadas que a gente traz de reencarnações passadas, quebrar o paradigma. Nós estamos associados a tanta coisa, a gente traz tanta coisa na nossa mochilinha que não nos é mais válido. A gente não quer mais isso que está aqui, né? E aí a gente sempre tem que pedir auxílio para Deus, para que todos os dias a gente consiga dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, dar a vida ao nosso melhor para receber o melhor da vida. É dando que se recebe, Jesus dizia. E aqui eu finalizo a minha fala agradecendo imensamente de todo o meu coração a oportunidade de aqui trabalhar por Jesus, e agradeço a todos vocês por estarem aqui, pela paciência de nos escutar, e que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, nosso melhor amigo, esteja aqui do nosso lado, porque deve é. Que assim seja.